Shalom, meu irmão! Que gostoso está nós meditarmos na palavra do Senhor nesta semana, amém? E nesta semana de desse dia, né? Esse devocional de quarta-feira, eu quero deixar para você aqui, né? Estamos lendo o texto de Efésios 2, o versículo de número 20, né? Que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e Jesus Cristo é a principal pedra esquina, a pedra que dá o alinhamento, amém? Então, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, não sobre a pessoa dos apóstolos, mas sobre o fundamento dos apóstolos, não sobre os profetas, mas sobre o fundamento dos profetas. E Jesus Cristo é o alinhamento, o esquadro que nos dá a direção de como e aonde devemos construir um plano perfeito. Já falamos aqui, né? Para vivermos, então, o plano de Deus, certo? Para você não inventar o teu plano, mas para você viver o plano de Deus, amém? Então vamos falar rapidamente hoje aqui, porque eu sei que se eu começar a falar sobre fundamento apostólico, e sobre fundamento profético, e sobre o fundamento de Jesus Cristo, bom, na escola de administração já deve ter dado em torno de umas 50 e poucas aulas de bastante tempo cada uma, né? Então tem bastante conteúdo para falar sobre isso aqui. Mas eu não quero estar trazendo um conhecimento, uma informação, né? Claro que mesmo que seja uma revelação, a escola de administração, mas eu quero trazer aqui para você uma revelação para esta quarta-feira aqui sobre o fundamento dos apóstolos. Você sabe o que os apóstolos eles eram? Na maioria deles, eles eram pescadores, homens que tinham profissão. Engana-se a pessoas que acham que os apóstolos eles eram pessoas muito ignorantes, porque não eram. Temos duas mentiras aqui sobre os apóstolos, que nos foi contado pelos filmes de Hollywood e pela própria Igreja Católica. A primeira delas é que os apóstolos eles eram pessoas muito ignorantes. Isso é uma mentira. Os apóstolos não eram pessoas ignorantes. Os apóstolos eles tinham profissão, todos eles sabiam ler e escrever, tanto porque eles descendiam em Israel lá, as pessoas elas eram os meninos, eles eram criados lendo a Torá, né? E os rabinos, os mestres da lei que ensinavam as crianças, eles faziam doces, sabe esses doces que nem tem esses doces de Natal? Eles faziam esses docinhos com a forma das letras dos judeus, das letras hebraicas, e ali, então as crianças comiam, né, na escola ali para aprender a ler. Então os judeus eles conheciam muito bem as escrituras. Por exemplo, diferente de outros povos que se preocupavam com fazer imagem, escultura. Por exemplo, você vai pegar na Idade Média, quando a idolatria da Igreja Católica ela estava muito em alta ali, que existia uma grande taxa de analfabetismo. Por quê? Porque essa escravidão espiritual ela traz ignorância. Agora, por exemplo, depois da Reforma Protestante, Lutero traduz a Bíblia para o alemão, e aí a Alemanha se tornou um país com não vou dizer com baixo nível de analfabetismo, mas com um grande nível de pessoas alfabetizadas e pessoas comuns, né? As crianças elas começaram a ler, porque era o povo da Bíblia. O judeu era o povo da Bíblia, então eles sabiam ler, né? Eles citavam versículos, eles conheciam textos bíblicos, né? Então eles eram pessoas que tinham profissão, eles eram pessoas que tinham uma vida. Judas era um cara muito bem instruído, tanto que ele tinha até um sobrenome grego, né? Iscariotes. Mateus ele era um cobrador de impostos, e até mesmo os pescadores não era uma profissão desonrosa na época, mas muito pelo contrário, eram pessoas que tinham bastante dinheiro, que tinham condições, né? Não eram ricos, né? Mas eram pessoas de classe média, basicamente. E o segundo erro que as pessoas têm é ver os discípulos como os cacos dos velhos, né? Tudo velho lá, preto com cabelão branco, com uma barba branca. Não, o mais velho do bando era Jesus. Jesus era o mais velho de todos os 13 ali, né? Os 12 mais Jesus. Ele era o mais velho. E depois de Jesus, então, era Pedro. Porque depois de certa idade, então, tinha que se pagar os impostos, né? E aí você vai ver que os únicos que pagam imposto é Pedro e Jesus, né? Que daí tem a tilápia lá, o peixe, que aí Jesus manda Pedro pescar o peixe lá, né? E ele tira as duas moedas dos impostos de dentro da boca do peixe. Então o resto era tudo de 20 anos para baixo, né? Era tudo meninos mesmo.
e começar de baixo para cima para o João, que era um pré-adolescente, adolescente ali, quando caminhava com Jesus, um cara que estava saindo da adolescência quando viu Jesus ser crucificado. Tanto que João vai morrer lá no ano, escreveu Apocalipse lá no ano 90 depois de Cristo. Então, eu estou falando quase 60 anos depois da ressurreição, é bastante tempo, entendeu? Por quê? Porque eles eram pessoas jovens, eles não eram pessoas velhas. Pastor, o que tu quer falar com isso? Sobre os apóstolos? Eu quero falar o seguinte, meus queridos, que nós temos pessoas que tinham, em primeiro lugar, uma profissão, eles tinham uma grande probabilidade de serem pessoas até mesmo bem vistas na sociedade, tinham ativistas políticos como Simão Zelote, um cara muito intelectual como Judas, um cara que trabalhava na Receita Federal da época lá como Mateus, Levi, né? Pescadores como Pedro, Tiago, João, André, Felipe e Bartolomeu, que eram helenistas, certo? Nós vamos ter pessoas que tinham as suas vidas, né? Mas esses caras, eles abriram mão dessa vida de acordo para viver o chamado. E segundo, eles tinham pouca idade. Eles podiam aproveitar a vida deles. Mas eles decidiram colocar a vida deles nos pés de Jesus. E aí, nós vamos entender em algo, né? Aqui que está em 1 Coríntios, capítulo 15. A gente vai estudar hoje, amanhã também esse texto aqui em paralelo com Efésios 4, que fala sobre isso, né? Porque o apóstolo, o que é a palavra apóstolo em grego? Apóstolo é aquele que é um mensageiro das boas novas, é aquele que vai trazer as notícias da República Romana, digamos assim, o grego, né, do reino da Grécia, que era a palavra apóstolo, era grega, né? E ele então, ele traz as notícias, as novas daquele lugar, e aí ele vem com uma missão, ele é um enviado com uma missão de mudar a cultura daquele lugar. Então, nós temos duas responsabilidades aqui. A realidade apostólica sobre nós, que é mudar a nossa cultura para a cultura do céu, e a responsabilidade através de nós, que é mudarmos a cultura aonde nós vivemos, entendeu? Então, essas são as nossas realidades apostólicas, tá? E aí, então, nós vamos ler em 1 Coríntios 15, versículo 19, que diz o seguinte: se esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê, meu irmão? Porque você vai ver um Paulo, que o cara era um membro do Sinédrio, discípulo de um grande membro do Sinédrio, Gamaliel, um propenso membro do Sinédrio era Paulo, um cara muito estudioso na época. Ele abriu mão de tudo, para quê? Para seguir a Jesus, né? Para seguir a Cristo, ele abriu mão da sua vida pecaminosa. E nós vamos ver, por exemplo, em contraste, com o Ananias e com a Safira, né? Ananias e Safira, por exemplo, eles tinham terreno e não queriam vender aquele terreno, né? Vender o terreno, mas não queria dar todo o valor para aquele do terreno. Por quê? Porque eles, não, isso vai nos faltar aqui nessa vida. Tá entendendo? Então, essa é a realidade apostólica, de realmente viver Cristo em tudo, e a sua vida, ela ser para a glória de Jesus. Então, para nós sermos edificados nos princípios apostólicos, é necessário uma coisa para a gente: viver pela fé. Você viver pela fé. Não estou dizendo que você tem que largar o teu emprego, né? Não é muito isso. Mas é você manifestar o reino onde quer que você esteja. Você ser boca de Deus naquele lugar. Você mudar aquele lugar. Mudar a cultura daquele lugar. Aí você às vezes pergunta: por que Deus me colocou aqui? Porque eu vou sair daqui porque eu não quero mais estar aqui. Você quer sair de lá, mas você já cumpriu a tua missão lá? Se você não cumpriu a tua missão no lugar que você trabalha, que você vive, você vai cometer uma maldição na tua vida. Cuidado, querido, cuidado. Você deve cumprir a missão que Deus deu para você. Crente, todo crente é apostólico. Todo crente está em algum lugar, passa por algum problema, por alguma dificuldade, passa por alguma vitória, por alguma glória, sempre com um propósito, com uma missão de, através daquilo, fazer algo. E o que é isso? Gerar a eternidade. Porque que cultura existia? Morreu. E agora os apóstolos pregando o quê? Qual a boa nova?
a boa nova da ressurreição, que Jesus ressuscitou. Ou seja, eles geravam vida nos ambientes que eles estavam. Então Deus tem para você esta missão, essa responsabilidade de eu e você, nós gerarmos vida aonde nós passamos. E, empoderados com a intimidade do Espírito Santo, manifestarmos sinais, poder e maravilhas ali. E eu oro e profetizo agora em nome de Jesus, que hoje você venha pregar Jesus com autoridade onde você vive. Você venha falar de Jesus, você venha entender a missão que Deus tem para você, aonde você está plantado, e que você venha a estar manifestando com glória naquele lugar, com poder, com maravilhas, e que pessoas sejam curadas, libertas, tocadas por Deus, aonde você está. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus.